De volta aqui no Mulher.com, hoje nós estamos conversando sobre autismo. Você que está nos acompanhando, tem filho autista, está passando por essa situação, está descobrindo isso no seu filho, estão aqui pessoas especializadas no assunto para falar conosco hoje sobre o que fazer, né? Quais são os sentimentos que brotam e como seguir adiante, né? Não só ficar no sofrimento. Primeiro, nós falamos aqui que no primeiro momento é um sofrimento, né? Mas depois isso precisa ir para uma outra etapa, né? Nós vamos falar dessa... Depois descobriu, encaminhou para o médico, que vai fazer a observação, vai dar o diagnóstico correto para você. Isso. Vai ser indicado um tipo de terapia? Já começa? Tem idade para fazer essa terapia ou não? Não, as terapias é diferente, como eu mencionei na medicação, que os médicos tentam evitar, a menos que seja estritamente necessário. Antes dos 5 anos eles evitam. Mas a terapia não. A terapia, assim que você tem uma suspeita, você já pode começar, porque a terapia ela é uma estimulação, né? E quanto mais novinha a criança é, maior é a plasticidade cerebral dela. Ou seja, quando ela recebe um estímulo, é mais fácil ela mudar, né? A gente não vai reproduzir neurônios, né? Mas a gente vai mudar a qualidade da conexão neuronal. Então, essa é a importância de começar muito cedo a terapia. E sim, existe um padrão de terapias que são indicados por uma questão de comprovação científica. Então, não é, o médico vai indicar aquela terapia que ele acha mais interessante. Não sei se isso existe, talvez exista, mas não é o correto. O correto é você seguir um protocolo médico. Então, o protocolo médico hoje ele fala na terapia de excelência, que é a terapia ABA, né, que acabou chamando terapia ABA, a intervenção em análise do comportamento aplicada, né, um termo que vem do inglês, e sempre associada com a fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia também, quando existe, né, essa necessidade por parte da criança, mas a terapia ABA de forma intensiva e precoce. O que é a terapia ABA? A terapia ABA, a análise do comportamento aplicada, ela é uma abordagem, né, da psicologia que vem tendo pesquisas há muitos anos já, especificamente falando de autismo, a pesquisa que deu um grande boom na área foi feita pelo Dr. Lovaz, em 1987. Ele fez uma comparação intergrupos, colocando crianças, um grupo de crianças autistas sob intervenção ABA intensiva, ou seja, vários programas que desenvolviam a fala, a independência, desenvolviam várias habilidades que essas crianças têm dificuldade em desenvolver se não passarem por uma intervenção específica, comparando com outro grupo de autistas que não passou por essa intervenção, que passou por outras intervenções que na época eram comuns nos Estados Unidos. Sim. E aí, depois de um tempo, ele comparou os resultados. E aí ele percebeu o resultado da pesquisa, que foi bem impactante, mostrou que 80% das crianças que passaram por terapia ABA intensiva tiveram um resultado, uma melhora significativa a ponto de conseguir voltar a frequentar a escola regular. Enquanto que das que não passaram, apenas 2% tiveram uma melhora. Então, aí essa pesquisa é muito marcante no sentido de difundir a análise do comportamento nos Estados Unidos, hoje se tornou lei. O Estado, os planos de saúde, eles são obrigados a pagar a terapia nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, mas a gente acabou passando por isso mais recentemente, né? Isso já aconteceu nos Estados Unidos há 15 anos, agora a gente está passando por isso aqui nos últimos 5 anos, que realmente os pais têm ido atrás do plano de saúde ou do Estado para custear a terapia. Tem direito a essa terapia. Tem direito. A Josi, você passou... Como que é o nome mesmo do filho? Esqueci. Heitor. E que hoje está com 8 anos. Isso, é isso? Isso. Você passou por essa terapia com ele logo que descobriu ali no começo? Não foi logo que descobri. Eu falo hoje assim que eu agradeço por todos os profissionais que passaram pela vida do Heitor, tiveram uma presença fundamental. Sim. Mas foi o divisor de águas a partir do momento que ele foi tratado com o ABA. Isso não é inegável. Ele começou a ser tratado com ABA, ele tinha quase 4 anos já. Ele já tinha 4 anos, acredito. Até então, eu não conhecia. Tá até passando ele. Gente, olha que lindo. Até então, eu não conhecia o ABA. E foi por causa dele que eu fui começar a estudar o ABA, fui tentar saber a respeito, e foi onde ele começou a ter o tratamento adequado. Sim. A partir daí, ele voltou a falar.
voltou a fazer várias coisas, voltou não, ele começou a fazer várias coisas que esperávamos que uma criança fizesse. Hoje ele é uma criança assim que eu não sei o que seria dele se não tivesse sido isso. Olha isso. E a mãe participa, os pais participam juntos? Vocês fizeram também essa terapia ABA? O tempo inteiro. Quando descobriu, conheceram, tiveram acesso a essa terapia ou foi outro caminho? Acho que é uma coisa de contar da Marie, né? Então, a Marie, ela é terapeuta ABA. Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados que Unidos. veio te Sim. visitar. Aí ela vinha de 6 em 6 meses e ela ficava 15 dias dentro da minha casa. Igualzinho o Super Nani, da televisão. Sim. Era um terror. O meu marido queria sumir de casa quando vim. Eu não posso falar isso ao vivo aqui. Pode, já falou. Mas ele queria aqui sumir. É a nossa casa, pode falar tudo. Então ele queria sumir quando ela chegava, porque ela mudava tudo. Né? E ela desenvolvia um cronograma para mim. E ela ficava me dando a orientação via Skype, e-mail, e ela foi me explicando. Ela veio, acho que uns 4 anos seguidos, me ensinando. E os pais precisam estar junto ali? Na verdade, fui eu, uma amiga que hoje cuida das crianças na nossa instituição, chama Márcia Ribeiro, ela tem um canal no YouTube, inclusive. Ela estudou, hoje ela também já fez pós em ABA, eu também estou fazendo pós em ABA. Olha isso. Porque se você não busca e você fica só dependendo do que o Estado vai fazer, do que o governo vai fazer pelo seu filho, não dá, né? Então eu arregacei minhas mangas e pensei, eu vou estudar e eu vou fazer acontecer, porque hoje em dia você tem muito mais recurso, né? Começou a abrir o pós no Brasil, tudo não tinha na minha época, né? Então foi tudo na unha, na raça, né? Agora, tem a terapia ABA e tem o dentro de casa, o dia a dia, né? Ali que você está ali com eles ali em casa. Existem coisas que os pais dentro de casa de forma alguma pode ser feita, ou que você tem que fazer isso a qualquer custo para melhorar a vida deles? Como que é essa rotina? Existem algumas dicas, vamos dizer assim, que a gente pode falar, porque elas talvez, elas fazem parte aí da maioria dos comportamentos dos autistas. Uma delas eles já falaram até que foi a questão da aderência a rotinas, né? Então, realmente, o autista, ele tem uma tendência, a gente sempre fala tendência porque o autismo ele é um espectro, né? Então, a gente está falando desde uma criança muito comprometida, que é aquele autista que, normalmente, quando você fala autista, a pessoa pensa naquela criança que não fala, que fica no cantinho, que fica fazendo estereotipia. Existe, autismo, é considerado um autismo mais severo, mas existe aquela criança que é um autismo mais intermediário, vamos dizer assim, e tem aquela criança que é autista leve, que você muito dificilmente vai diagnosticar muito cedo, até é um problema isso, porque como a criança fala no tempo certo, a criança ela tem até uma certa interação, ela vai muito bem na escola. Física, nenhuma. Então ela vai ter esse diagnóstico negligenciado. Os Aspergers, que agora a gente já chama de autista de alto funcionamento, foi uma nomenclatura que a psiquiatria alterou, eles normalmente recebem o diagnóstico tardiamente, o que não é bom para eles também, porque eles têm uma socialização muito prejudicada porque não tiveram a terapia no tempo certo. Então, assim, existe essa questão da rotina, assim, que a gente poderia falar para os pais. Então, quanto mais você conseguir explicar para o seu filho, seja verbalmente, seja através de figuras, o que vai acontecer, né, organizar para que ele se prepare para as mudanças ambientais, isso eu acho que é uma dica importante. Ficar atento também a questões, distúrbios do sono são muito comuns para autistas, distúrbios alimentares são muito comuns para autistas, cerca de 70% dos autistas têm algum tipo de seletividade alimentar. Então, são pontos assim, para prestar atenção. Epilepsia, existe também uma correlação bastante grande. Mas, assim, o importante também de dizer é, o autista, assim como qualquer indivíduo, ele é único, né? Então, a gente, às vezes, tenta estabelecer padrões e o mais importante da intervenção em ABA é isso. A gente não tem um pacote pronto que vai acontecer para todo mundo. Né? Então, como a Cláudia comentou, ela vinha na minha casa, ela observava a gente, ela orientava, treinava. É isso que o analista do comportamento tem que fazer. Porque cada autista tem a sua individualidade. E então, cada vai ser família. Tratado com a família, do jeito que ele é, do jeito que eles vivem, da forma como eles vivem. Exatamente. E com o número de horas que ele precisa. Então, pode ter um autista que precisa de menos horas de intervenção. Vai ter um autista que precisa de muitas horas. As pesquisas indicam um número elevado de horas, né, de 20 horas para mais na maioria dos casos. Mas existem exceções para mais e para menos. Então, a gente precisa olhar
cada indivíduo. Tá. Agora eu vou perguntar para os papais e mamães de novo. A gente está quase chegando ali na ação, viu, gente? No Instituto, que eu quero falar dessa missão que vira a vida de pais de autista. Mas, para vocês, essa mudança, mudou tudo? Tem que largar tudo agora para cuidar dos filhos? E aí mais as mães, talvez, precisa fazer isso? Como é isso na vida real, no dia a dia? Os sentimentos e como vocês superaram isso? Acho que foi mais difícil para a Cláudia, né? Porque a gente viajava muito junto. Tinha a Thalita, o Lucas, a gente era missionário, então a gente corria o Brasil muito. E de repente, com o Lucas com autismo, teve que parar tudo. Teve que ficar concentrado nele, teve que ter um foco. O Lucas precisou do atendimento assim de 8 horas por dia. Ele era muito atrasado. Assim, ele não falava, ele chorava o tempo inteiro, gritava o tempo inteiro, ficava fechado no mundo dele, na televisão, não conversava com ninguém, não gostava de abraço. Então ele precisou assim, um atendimento constante, muito forte. E a melhor pessoa para fazer isso, no caso, são os pais, né? E os pais, porque eles convivem mais com a criança. Então a Cláudia ela foi aprendendo, eu fui aplicando com o Lucas, foi aprendendo e foi aplicando. Mas para isso ela precisou abrir mão de muita coisa. Abrir mão de viajar, de fazer um monte de coisa, mas valeu a pena, porque o Lucas hoje é maravilhoso, né? Hoje ele está falando, ele escreve, ele fala, ele se comunica, ele abraça, né? Inclusive ontem nós fomos no Corpo de Bombeiros, lá de São José dos Campos. Os bombeiros, eles receberam as crianças, com 30 crianças, Cláudia? Ah, tinha muita criança. Nossa, 30 crianças, eu até achei que ia ser difícil, porque, nossa, 30 crianças, aqui, como é que vai ser, né? E o pessoal, tem um pai com um filho com autista, ele preparou os bombeiros, então os caminhos estavam abertos, e tinha capacete, eu achei que as crianças iam assustar. Mas eles adoraram, amaram, e entraram no carro de bombeiro, colocaram o capacete. Então eu percebi, nossas crianças, elas podem participar de tudo. Elas podem participar, elas podem ir para o shopping, podem ir para o teatro, podem ir para o cinema. A sociedade que precisa se preparar um pouquinho melhor para receber essas crianças, porque elas são maravilhosas. Exatamente isso. Para você, como é que foi esse deixar tudo? Foi a época mais difícil da minha vida, porque eu sou advogada, eu era concursada pública do Banco do Estado de São Paulo. E eu tinha pedido a conta do meu emprego porque a gente tinha um sonho de sair e evangelizar o mundo. E a gente começou a fazer isso. Eu fui para mais de 18 países, dando palestra junto com ele. E, de repente, eu me vi com um filho com autismo. Eu falei, mas como assim? Eu larguei um empregão, né? Ganhava muito bem. E Deus me deu um filho com autismo. Aí eu fiquei revoltada, achava que Deus não me amava, que Deus, né, não estava olhando para mim. Por que foi acontecer isso comigo, justamente comigo? Porque você parece que arrancou o chão dos seus pés, você não tem mais onde pisar. Mas eu não sabia que Deus tinha um propósito. Né? Aí uma vez, numa evangelização que a gente estava dando, ele leu uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, que pela consolação que nós recebemos de Deus na nossa tribulação, nós podemos consolar aqueles que passam pela mesma tribulação que nós. Quando ele leu isso, aí Deus falou, você vai consolar as pessoas que vêm depois de você. Eu falei, mas Deus, naquela época eu não tinha Marie ainda. Eu falei, mas meu filho passa cocô na parede, eu não sei fazer nada com meu filho, como? Mas naquele dia eu falei, não, vou agradecer e eu sei que isso vai acontecer. E aí meu filho foi desenvolvendo com a Marie, depois que ele conheceu, né, que a gente conheceu a Marie. E aí chegou no dia que eu falei, não, hoje eu posso ajudar. Que aí eu vi que é muito longa a história, não dá para contar tudo aqui, mas aí eu resolvi montar essa ONG e nós ajudamos 23 crianças com autismo. Quando que foi fundada? Há 5 anos atrás. 5 anos. O Lucas tinha uns 15 para 16 anos, quando eu tomei a iniciativa, falei, agora eu posso ajudar. Isso, agora eu sei como fazer, e eu posso falar, vem aqui, chora no meu ombro, que eu sei que dói, né? E posso falar, né? Tem pessoas especializadas me ajudando. Então, hoje eu entendo os propósitos e a dor que eu tive que passar lá, porque se Deus tivesse curado meu filho, eu não faria isso. Não saberia quanto dói passar por isso e o quanto você precisa aprender para passar por isso. Né? E agora vocês são anjos na vida de outras mães, né? Sim. Temos uma amiga lá, abençoada, que está nos acompanhando, a Maria de José Santana. Ela diz assim, ó, estou amando este debate, tenho um filho autista de 22 anos, é que a Marina, nossa diretora, colocou aqui no TP para a gente ler, tá, gente? Para ficar mais fácil. Eu tive todo o apoio, então ele lê e escreve, mas banho ainda não tenho que dar de vez em quando. Ele teve apoio de fono, terapia ocupacional, psicopedagoga, psiquiatria,
Arte, Terapia e Outros. Querida, um beijo para você, viu? Que bom que você está aí nos acompanhando e a gente pode partilhar isso juntos aqui, né? Ela falou da arte, né? A arte é importante para eles participarem. Quais são? Tem a aba, deve envolver tudo isso? Envolve todas essas coisas, essa terapia da aba? Sim, a intervenção em aba, ela vai envolver aquilo que a criança gostar e também despertar interesses novos, né? Então, se a criança... Muitas pessoas perguntam isso, né? Ai, mas a criança autista, ela gosta muito de desenho, ela gosta muito de algum assunto específico? Depende. É como qualquer um de nós, a gente pode gostar. Lógico, às vezes quando eles cismam com o assunto, eles pegam o assunto, eles tendem a ser mais persistentes que a gente, eles sabem tudo sobre aquele assunto e tal. Mas o gosto é variado como de qualquer um de nós, né? E a gente pode e deve explorar isso, né? O benefício deles. Gente, eu vou dar uma paradinha, mas depois eu quero saber de você, Josi, como é que foi para você? Porque você é terapeuta hoje. Sou. Né? Então, vamos conversar sobre isso. Como é que foi para você quando você descobriu? A sua vida desmoronou também, agora já está erguida. A gente fala, mas antes disso eu quero